tudo bom com vocês? Bora pra uma segunda-feira maravilhosa pra falar de Legacy, que, meu Deus do céu, que orgulho que eu estou dessa série, hein? É aquele exato momento que a gente fica aliviado por não ter abandonado nos momentos ruins, onde nós tínhamos monstros e coisas esquisitas. Não que não tenha ainda coisas esquisitas, mas a série melhorou assim de uma maneira que parece até outra série. Parece que, enfim, Legacy percebeu que ela faz parte do universo de The Vampire Diaries. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o episódio 8 da quarta temporada. Se eu não morrer de calor até o final desse vídeo, tá difícil gravar aqui hoje, hein, gente, pelo amor de Deus, mas nós já tivemos teorias confirmadas. Nós temos o retorno de uma personagem de The Originals que com certeza vai dar o que falar. Na verdade, só com esse episódio já deu o que falar, né? Mas enfim, gente, chega de enrolação e bora falar desse episódio logo, vai, pelo amor de Deus. Tá, vocês já sabem como funciona aqui nesse canal, né? Primeiro, eu costumo falar as coisas assim, mais ou menos do episódio, coisas que não são, assim, tão reveladoras, e aí no final desse vídeo a gente vai falando sobre aquele acontecimento que sim, é o retorno da Aurora. Senhor, eu fiz essa teoria, mas eu nem acredito que ela realmente se concretizou. Enfim, bora começar falando então sobre a Josie Saltman, porque sim, ela está ali na caixa de terapia, uma história horrorosa que eu odeio esse negócio de caixa de terapia e eu espero que eles parem com isso, tá? Já deu. Mas assim, né, queridos, Grey's Anatomy tá diferente. A Josie é uma médica e eu até gostei, apesar de ter esse negócio de caixa de terapia que viaja muito, que eu não gosto. Eu acho que foi um momento muito importante para a vida da Josie. Eu acho que foram momentos ainda melhores do que quando a Lizzie esteve na caixa de terapia, que ficou aquela coisa mais cômica, aquela coisa esquisita, aquela coisa, né? E eu acho que em relação a Josie foi uma história mais consciente, mas eu acho que só aquela cena inicial já valeu com toda certeza, assim, essa história da caixa de terapia, porque após ficar ali com a Finch escondidinha, a gente tem esse momento da Lizzie saindo do quartinho ali, e aí em seguida sai o MJ atrás dela, e depois o Ethan. Socorro, que trisal é esse? Que com certeza não vai acontecer, mas pelo menos aconteceu na caixa de terapia, mostrando aí esse triângulo amoroso que a gente ainda não sabe como que vai acabar, mas eu acho que no final das contas a Lizzie vai ficar com o MJ mesmo. Mas uma coisa interessante nessa temporada de Legacy, ao contrário das outras temporadas, não sei se vocês têm reparado nisso, mas é uma série que tem trabalhado de fato os personagens muito individualmente, independente de casal, com exceção da história da Josie e da Finch, que tem aquela coisa ali contos de fada, aqueles fogos que todo mundo odiou com toda certeza, mas eu acredito que depois desse episódio as coisas vão mudar e vão mudar muito. Afinal de contas, a Josie, ela refletiu muito sobre a sua vida nessa caixa de terapia, coisa que ela já tinha feito antes, né, gente? Assim, sendo muito honesta com vocês, eu espero que a história da Josie melhore nessa temporada, porque realmente a personagem, ela tá esquisita, ela tava muito apagada, mas eu acho que desde a primeira temporada a gente tem esse negócio da Josie se encontrar, qual que é o legado dela, o que que ela quer fazer. Na temporada passada, por exemplo, nós vimos ela colocando ali os seus poderes em uma moedinha, e aí depois recupera os poderes, e aí ela sai da escola Salvatore, vai pra escola Mystic Falls e acaba se apaixonando por uma lobinha e volta pra escola Salvatore. E aí tem esse momento que a Josie, ela não sabe muito bem o que fazer, fica uns dias ali na casa de Delena, que foi um momento muito legal, volta pra escola Salvatore. Então eu acho que é uma coisa que a gente já viu, esse negócio dela querer se encontrar e querer pensar mais nela, só que eu acho que dessa vez vai, de fato, sabe? Eu acho que dessa vez talvez não tenha volta e enfim a gente tem essa evolução da Josie. E basicamente a mensagem dessa história, desse rolê da caixa de terapia foi que a Josie, enfim, ela será a protagonista da sua própria história, pelo menos eu entendi assim, mas eu não acho que ela vai
vai simplesmente sair da escola Salvatore e deixar a Hope e todo mundo pra lá e fingir que nada aconteceu. Então eu tenho uma teoria sobre a Josie que eu quero muito que aconteça. Porque é o seguinte, a Josie, principalmente depois com tudo que aconteceu com a Laurie, que ela pegou toda a responsabilidade pra ela, por mais que os outros personagens queiram ajudar, ela tá nessa confusão, ela não consegue nem chorar pelo que aconteceu com o pai, porque ela tá preocupada com várias outras coisas, não somente com a Hope, mas também com os alunos, porque ela sabe que teoricamente a Hope pode matar todo mundo, ela sabe que não quer, mas pode matar. Então ela tem essa coisa de pensar no pai, de pensar na irmã que tá toda quebrada e maluca com tudo que aconteceu, né? O que é óbvio. E também tem essa coisa de salvar todo mundo e trazer a humanidade da Hope de volta. Então a Josie, ela tá simplesmente sobrecarregada. Então a minha teoria é que depois desse acontecimento aí na caixa de terapia, onde ela conseguiu refletir melhor sobre o seu legado e se realmente é isso que ela quer pra sua vida, eu acho que a Josie, ela pode ir atrás da Caroline. Sim, porque nessa temporada a gente tem falado muito sobre a Caroline de fato, né? Sobre o fato dela estar extremamente ausente na vida das filhas agora que o pai delas teve morte cerebral. Eu não consigo imaginar a Caroline simplesmente abandonando as filhas desse jeito. Por mais que a gente ame muito a Caroline, eu acho que isso é evidente, né, cara? Por mais que tenha essa justificativa, que ela tá procurando aí umas respostas em relação à fusão das gêmeas, a fusão, ela tem uma data pra acontecer, a fusão, ela tem um momento pra acontecer. Então eu acho que basicamente a Josie, ela pode sim ir atrás da Caroline e trazer ela de volta, falando assim: minha filha, tá na hora de você estar presente na nossa vida, porque tem um monte de coisa acontecendo, você viveu em Mystic Falls a sua vida inteira e agora vai embora desse jeito? Você e meu pai construiu a escola Salvatore basicamente pra mim e pra minha irmã e some no momento que tá tudo dando errado? Não, a Caroline tem que voltar, e eu acho que essa pode ser uma das reflexões da Josie, não somente dela ir embora, sabe? Tipo, ai, não vou mais estudar aqui, não vou pensar em ninguém. Não. Eu acho que ela vai começar meio que colocar a responsabilidade em outras pessoas também, né? Porque não é ela que tem que fazer tudo. E eu acho que uma coisa que também tá muito clara é que ela vai terminar com a Fenty. Tô tão triste, gente. Ai, eu acho que a Josie vai terminar com a Fenty no próximo episódio. Ai, que tristeza. Olha, vocês estão vendo a tristeza na minha cara? Porque assim, no final dessa história aí da caixa de terapia e tal, ela tem toda essa reflexão e aí ela fica esperando a Fenty. Ela já tinha a palavra onde ela podia sair da caixa de terapia, mas não, ela resolveu ter esse momento com a Fenty no final. E aí reparem que nesse momento nós temos uma música que a tradução da música já diz tudo o que vai acontecer. Na tradução da música, no exato momento que ela tá ali com a Fenty, fica falando assim: você simplesmente não é pra mim, eu tenho uma história diferente, destino diferente, alguma coisa do gênero, não vou lembrar exatamente a palavra agora, mas era isso. Na música fala que são pessoas diferentes, meio que não tem que ficar juntas, sabe? E essa música toca mais uma vez depois que a Josie, ela volta já, né, que ela acorda, e aí no momento que a Fenty fala pra ela: cara, nunca mais me abandona desse jeito, não vai embora, blá blá blá. Reparem que a Josie, ela faz uma cara que, de fato, ela vai terminar com a Fenty, só não vê quem não quer. E eu tô muito triste que esse casal vai acabar, gente. Ai, que tristeza. E só uma observação aqui, tá? Eu não quero ficar falando muito sobre casais nessa temporada, porque claramente a história vai muito além disso, com certeza. A história tem trabalhado outras relações de uma forma bem interessante, mas eu acho, né, que depois de 4 temporadas, se os roteiristas quiserem, eu acho que é o momento de fazer Rose acontecer, porque o Landon morreu, o Landon tá no limbo, a Hope, ela tá com outra vibe, tá com outra história, a Josie tem toda essa reflexão aí de querer ajudar a Hope e fica nessa coisa de querer trazer a humanidade da Hope de volta. No episódio passado ela fala que a Hope nunca desistiu dela e que ela também não vai desistir dela neste momento. Então eu acho que se a história fosse bem trabalhada, eles conseguiriam fazer isso nessa temporada. É a oportunidade. Nas outras eu acho que não tinha tanto como acontecer isso, porque tinham várias outras histórias acontecendo. Até mesmo pelo fato da Josie já ter tido um relacionamento com
com Lando. Então, em relação a roteiro, eu acho que era o momento de acontecer, ou a minha preferência, obviamente, que era a Penélope voltar. Sim, eu queria a Penélope de volta, gente, porque ainda mais com essa teoria aí que existe, não sei se vocês já ouviram falar, que a Penélope está com a Caroline procurando aí uma forma das gêmeas não fazerem a fusão, e eu acho essa teoria simplesmente magnífica, mas eu acho que com o andamento da história da Josie, e agora que eu acredito que ela não será resumida apenas a casal, eu espero que isso aconteça, mas apesar de ser um casal, eu acho que também, se for bem trabalhado, eu acho que pode ser que a Penélope volte no final dessa temporada, pelo menos eu gostaria. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, tá? Bora falar sobre um trio que, sei lá, eu gosto da dupla, que é Lando e a Alaric, mas eu ainda não entendo o que o Ted tá fazendo em Legacy. É um personagem que ele não acrescenta nada na história, ele já acrescentou, como o Necromancer e tudo mais, por mais que era um vilão, um monstro que a gente não gostava, tinha uma história, mas eu acho que ele não tem história, ele tá completamente aleatório, tá ali por tá, e eu não tô curtindo, tá? Mas em relação ao Lando e o Alaric, eu gosto muito da interação desses dois, e eu adorei o Alaric no Limbo e tal, eu sei que a galera não gosta dele, mas eu acho que o Alaric, ele consegue mostrar que ele é o Alaric de The Vampire Diaries, entendeu? Só que ele só tá amadurecido, ele só mudou, tem outro rolê, outra vida agora, né? É muito engraçado a plenitude dele nesse episódio, falando sobre as moedas, tipo, beleza, a galera vai pra paz, ok, mas a minha ideia é simplesmente roubar o barco do barqueiro e voltar à vida. Eu amei, cara, isso com toda certeza, eu curti essa história, eu sei que tem uma galera que vai ficar puto, porque claramente o Alaric e o Lando vai voltar, mas eu gostei desse negócio dele querer sair dali, porque obviamente ele quer salvar as outras pessoas da Hope e quer salvar a Hope dela mesma. Então, com isso, o Lando acabou descobrindo o que aconteceu, que a Hope desligou a humanidade, que foi ela que mandou o Alaric pra lá, né? Nós não vimos necessariamente essa cena do Alaric contando tudo, mas a gente acredita que realmente foi isso que aconteceu, porque no final, depois do Alaric ficar procurando pessoas pra ele pedir perdão e tudo mais, no final ele acaba percebendo que ele tinha que pedir desculpas para o Lando. Então, com isso, a gente acaba vendo que o personagem, ele já tava, assim, conformado que ele morreu e ele só queria ir para a paz mesmo, sabe? Ele achava que, de fato, a história dele e da Hope tinha finalizado e que eles cumpriram o destino deles, e é isso. Mas a partir do momento que o Alaric contou o que aconteceu com a Hope, absolutamente tudo mudou na cabeça do Lando, porque agora ele quer voltar pra poder salvar ela, pra poder ajudar mesmo, né? E, sei lá, gente, a carinha dele de tristeza pelo que aconteceu e pelo que rolou ali com a Hope foi de cortar o coração, com toda certeza, mas, né, mais uma vez falando sobre casal, eu acho que apesar de falar que era o momento de Rose acontecer, ou outros casais, até mesmo a Hope e o Clark, eu acho que é bem possível Randall voltar em algum momento e a Hope acabar não ficando com ninguém no meio disso, porque a Hope tá em outro rolê, outra coisa, então a última coisa com certeza que ela tá pensando agora é em ficar com alguém. Então, se você aí também tava torcendo pra Hope ficar com o Clark, eu acho que não vem aí, tá? Eu acho, mas tudo pode mudar. Bom, e aí no final do episódio nós vimos que o Alaric, depois dessa conversa com o Lando, ele conseguiu a sua moeda também, então agora nós temos 3 moedas. 2 que o Ted conseguiu nos episódios passados e agora uma com o Alaric. Então agora os 3 vão conseguir roubar o barquinho. Gente, que coisa esquisita, né? Como será que eles vão fazer isso? Não sei, mas isso pode vir aí acontecer no próximo episódio e talvez aí no episódio 10 a gente já tenha o Alaric e o Lando de volta à vida. Mas é uma coisa que vai demorar pra gente ver acontecer. Porque, não sei se você sabe, eu até esqueci de falar, mas o próximo episódio vai ser o último episódio do ano. Então Legacy vai entrar em um hiatus, voltando apenas no final de janeiro. Haja coração, hein? Então, no próximo episódio, com toda certeza, a gente vai ter um grande ponto no final do episódio, vai ter uma reviravolta, vai
vai ter alguma coisa aí pra gente ficar nessa ansiedade até o episódio 10 e possivelmente é de fato o retorno do Lando e do Alaric. Agora, bora pra próxima história que eu também tava ansiosa pra ver e tô mais ansiosa ainda pro que vai acontecer no próximo episódio, porque, meu Deus do céu, o que está sendo esse rolê da Lizzie nessa temporada? Assim, a Lizzie, ela tá com uma vibe completamente diferente e eu queria de fato ver um lado diferente da personagem, então eu tô feliz com isso, porque a Lizzie, ela sempre foi resumida a casal de fato, ela sempre foi aquela garota fútil, aquela garota que não se preocupa com ninguém, aquela garota que só fala de macho, esse tipo de coisa. Só que a gente tem visto um lado completamente diferente dela, ela querendo se vingar da Hope, ela querendo fazer as coisas da sua maneira, porque sabe que os personagens não terão a coragem de fazer aquilo que ela quer fazer. E eu ainda tô com um ponto de interrogação, principalmente depois desse episódio, sobre o que a Lizzie realmente quer. Porque eu achei até bem fofinho o fato da Cleo e do MD conversarem ali em relação a Hope. O MD é um neném, gente. Ai, gente, o MD é a coisa mais fofinha nessa série. Ele fala que a Hope sempre vai ser um deles e tal. E aí ele fala que eles precisam sim queimar a árvore. Então a gente vê aquela árvore vermelha sendo queimada. Shannon. Só que a Lizzie, ela tava utilizando das habilidades do Senhor Ethan para poder realmente ver essa conversa, ver o que tava rolando. E aí, com isso, depois que a Cleo e o MD saem de lá achando que tudo ia ser queimado, a Lizzie e o Ethan estavam invisíveis e a Lizzie acaba conseguindo recuperar ali alguns pedaços de madeira para poder matar a Hope, ou talvez não sei. Com isso, o Ethan, claramente, ele não fica feliz com essa situação, ele fica meio preocupado assim, tipo, meu Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou matar ninguém. E a Lizzie, ela fala que precisa de alguém para poder fazer o que é certo caso as coisas deem errado. Então, por isso que eu não acredito 100% que a Lizzie já quer chegar matando a Hope. Na promo do próximo episódio, nós vimos ela conversando com a Hope, que não é a Hope, que é a Aurora, mas teoricamente ela não sabe disso. E aí ela fica falando, cara, você não é melhor que o Klaus Mikaelson. Pode ser então que a Lizzie, de alguma maneira, ela pense que vai trazer a humanidade da Hope de volta, falando as verdades na cara dela, jogando justamente o fato do Klaus ser um vilão, que ela fez merda, que ela matou o pai dela. Pode ser que de fato ela ache que isso vai funcionar, mas não que necessariamente a Lizzie quer trazer a humanidade da Hope de volta para elas voltarem a serem amigas. Não, eu acho que a Lizzie sabe muito bem, ainda mais vivendo tanto tempo aí no mundo sobrenatural, que quando o vampiro recupera a sua humanidade, os sentimentos, assim, eles são piores, porque vai vindo tudo de uma vez. Então, tudo que a Hope fez no período que ela esteve sem humanidade, vai vir, assim, pra ela, uma atrás da outra, e com certeza o trauma vai ser muito maior. Então, a Lizzie, ela sabe que esse sofrimento talvez seja ainda pior do que a morte. Então, eu acho que é exatamente por isso que ela acabou falando pro Ethan que queria ali a ajuda dele pra ter um cara ali do lado dela, invisível e tudo mais, né, principalmente pra matar a Hope caso as coisas deem errado. Então eu acho que ela vai fazer essa tentativa de trazer a humanidade da Hope de volta no meio da tortura com palavras, e aí caso a Hope venha pra cima ou não dê certo, aí sim o Ethan matá-la. Só que, pelo que a gente notou, não sei se realmente é isso ou não, mas eu acho que sim, o Ethan, ele decidiu não lembrar do que aconteceu, porque a Lizzie realmente dá essa opção pra ele, que ela pode colocar outra memória ali na cabeça dele que não aconteceu, pra que ele não tenha que mentir para ninguém e também para que ele não conte os planos dela pra ninguém. Então, no momento que ele volta ali pro treinamento dele e vai conversar com o MD, ele acaba falando justamente aquela história que a Lizzie falou que ia colocar na mente dele, dando a entender que de fato o Ethan não sabe de nada, mas eu também cogito do Ethan ter de fato mentido para o MD e nem a gente sabe, tá? Mas aí ferrou, né, gente? Porque ali no final do episódio nós temos a Lizzie fazendo a estaca, fazendo aquela coisa ali pra poder matar a Hope ou não, só que a gente já sabe que a Hope não é a Hope e a Lizzie não sabe, então a Lizzie, ela vai atrás da Aurora.
sem saber, meu Deus do céu, vocês sabem que a Aurora, ela tem um passado em fazer merda com loiras, né? Ela já fez merda com a Rebecca, com a Freya, com a Cammy também. Mano! Então será que a senhora Lizzie Heretic tá cada dia mais perto? Acho que sim. Será que a Lizzie, de alguma forma, ela vai tomar sangue de vampiro antes de ir atrás da Hope, sabendo que se alguma coisa der errado e a Hope matar ela, ela vai voltar como vampira, então ela vai ter essa garantia. Eu acho isso muito possível. Eu falei pra vocês sobre a Hope recuperar a sua humanidade, igual aconteceu com a Helena em The Vampire Diaries, quando o Damon matou o Matt na frente dela. Então eu acho que de fato uma das gêmeas, mais especificamente a Lizzie, pode sim morrer na frente da Hope e com isso a sua humanidade volte, mesmo ela estando no corpo da Aurora. Agora pode ser que a Aurora vá lá, mate a Lizzie e tal, e aí a Hope fique puta e role tudo isso, porque a gente não pode esquecer que apesar de estar no corpo da Aurora, a Hope não recuperou sua humanidade ainda. E agora que a gente entrou nesse assunto, então, bora falar então logo da Aurora, que apareceu nesse episódio. Eu nem acredito. Logo quando a gente ouviu ali aquela ligação no começo dessa temporada, naquele episódio que a Rebecca apareceu, então eu falei pra vocês que era o sotaque da Aurora, que era a voz da Aurora, e realmente a Aurora. E eu preciso informá-los também que ela não veio fazer apenas uma participação especial, não. A personagem, ela estará no elenco de Legacy mesmo, não no elenco principal, mas ela vai aparecer em vários episódios. Bom, mas pra você que não assistiu The Originals ou talvez não lembra direito da história da Aurora, é muito louco que teve uma galera no Twitter que veio até me perguntar quem era a Aurora, porque não lembrava dela. Então eu preciso avisar vocês que esse vídeo aqui que eu faço toda segunda-feira é meio que um resumo, né, do que aconteceu, juntamente com a minha opinião, mais ou menos o que eu acho que vai acontecer. Só que assim, cara, a minha cabeça, ela tá explodindo de tanta teoria, então fique aí com a agenda do canal, porque ainda essa semana nós teremos outro vídeo com teorias em relação a Lizzie, em relação a Aurora, sobre quem soltou a Aurora. Eu tenho aí uma teoria em relação a isso. Eu sei que foi a galera da Tríade, mas tem um personagem que eu tô desconfiando dele, que eu acho que também seria uma bela reviravolta se ele fosse da Tríade. Quem será? Então fique de olho nesse canal. E também nós teremos outro vídeo para a galera que não lembra muito da Aurora, onde eu vou contar pra vocês a história dela, as barbaridades que ela fazia em The Originals e tal. Então a gente vai conseguir refrescar aí bastante a memória. Então eu prometo que no episódio 9 de Legacy vocês já vão estar aí, ó, afiadíssimos sobre a Aurora e toda a sua história. E com teorias também. Então fique de olho nesse canal. Eu já falei isso 500 vezes, né? Eu sei que todo mundo fala Aurora, Aurora, meu Deus, é a Aurora. E isso se deve ao fato de ser uma personagem que tem uma ligação direta com o Klaus Mikaelson, com a história dele, com a história da família Mikaelson. Porém, preciso dizer que em The Originals, a Aurora não era uma personagem bacana. Eu não gostava tanto dela assim, não, sabe? Ela é uma bitch, ela faz muita merda. De fato, a Aurora sempre parecia estar um passo à frente dos outros personagens e isso era muito bacana. Só que assim, The Originals é uma série que tinha muitos vilões, que tinha muitos acontecimentos, muitas bruxas, lobisomens, vampiros, seres humanos ruins também. Então, exatamente por isso que lá na terceira temporada de The Originals, a Aurora não era uma vilã icônica. Ela não era, tá? Mas em Legacy ela é. Então assim, a Aurora, o que ela não foi em The Originals, eu acredito que ela vai sim ser em Legacy, porque, mano, a gente tá falando de uma série adolescente, de uma série que tem adolescentes, e logo quando ela apareceu, eu já fiquei me perguntando, mano, quem vai parar ela? Porque eu só consigo imaginar Klaus Mikaelson parando esta mulher. Ela conseguiu enganar a Hope sem humanidade, tá? Entrando aí também em um ponto que agora com a aparição da
Aurora, eu acho que cada dia faz mais sentido do Klaus aparecer em Legacy, tá? Mas assim, já adiantando um pouquinho sobre a personagem, pra quem não sabe, a Aurora, ela foi a primeira vampira da linhagem da Rebecca Mikaelson que apareceu nessa temporada também. E olha só, essa mulher é tão doida da cabeça que ela meio que enganou a Rebecca pra se tornar uma vampira. Olha só. Então, como a gente já sabe, os vampiros nesse universo, quanto mais velhos eles são, mais fortes eles são. Então, a Aurora, ela é muito forte, porque ela é muito velha. Então eu não consigo imaginar, tipo, ela lutando com o MD. O MD é apenas um vampiro adolescente, gente. Ele não tem nem... Nossa, 1% da força que a Aurora tem. Isso também pode ser uma pista que a Rebecca, que foi a sua criadora, ela pode aparecer mais uma vez em Legacy também, porque imagina só, a Rebecca e a Freya descobrindo que a Aurora escapou, que ela acordou. Então elas vão querer parar ela também, porque sabem que ela é a ex-maluca do Klaus. Enfim, tá, gente? Eu já fiquei aqui louca falando sobre a história da Aurora, porque eu comecei a lembrar de The Original, dos rolês, tudo. Enfim, nós tivemos a Hope, eu acho que em um momento maravilhoso, gente. Hope matando as bruxas, fazendo as bruxas ali pegar fogo, sabe? Aquele momento que ela pega a vela que aquela bruxa tava fazendo magia negra pra aparecer nova, eu achei sensacional. Aquele momento que ela tá lutando com o lobisomem lá, arranca a cabeça dele. Gente, que delícia que é ver Hope Mikaelson arrancando cabeças. Tá, mas a Hope, ela vai indo atrás da bruxa, do lobisomem e da vampira, que é a Aurora. Em relação à bruxa, que é a Agatha St. Clair ou Sinclair, não sei. Eu fiquei com ponto de interrogação em relação a essa personagem e também... A minha cabeça tá ficando muito maluca, porque na tradução ali, né, quando a gente vê a legenda do episódio, aparece Agatha St. Clair. Só que eu fiquei voltando essa cena, assim, várias vezes, e eu só conseguia ouvir a Hope chamando ela de Agatha Sinclair. Nós tivemos em The Originals, né, a Eva Sinclair. Ou seja, gente, será que tem alguma ligação dessa Agatha com a Eva Sinclair? Tanto que no final desse episódio ali, depois que a Aurora consegue enganar a Hope, ela acaba falando que quem conseguiu ajudar ela aí com esse negócio de passar pro corpo um do outro foi essa bruxa Agatha Sinclair. E nós tivemos todo esse rolê aí de troca de corpos em The Originals, né? Que tinha um envolvimento também com a Eva Sinclair. Pra mim, essa temporada está claríssima a ligação direta com The Originals. Nós temos vários elementos, várias homenagens e agora personagens aparecendo, trazendo esse universo, trazendo essa coisa, esse passado da Hope. Então, eu acho que faria muito sentido se a Agatha St. Clair ou Sinclair tivesse alguma ligação com a Eva Sinclair. Será, gente? Vamos trabalhar essa teoria. Comenta aqui alguma teoria em relação a isso. Tá, mas aí a gente teve esse encontro ou reencontro que foi bem interessante. A Hope, ela não fazia a menor ideia quem era a Aurora no começo e foi bem legal ela debochando, porque a Aurora vem falar: ah, eu era amante do seu pai, eu sou a Aurora. Como assim você nunca ouviu falar a respeito de mim? E aí a Hope acaba falando: ah, tá, agora eu lembrei, cara, supera, meu pai terminou com você. Ah, pelo amor de Deus, tudo isso é por causa do meu pai, hello. Fazendo mais sentido ainda Klaus Mikaelson aparecer, enfim. Com isso, a Aurora, ela fica meio que jogando na cara da Hope o quanto os Mikaelson são extremamente previsíveis e arrogantes, e aí ela acaba até dizendo que a Tríade e os seus colegas da Tríade conseguiram tirar ela, acordar ela ali da casa Mikaelson e ninguém percebeu. Eu fiquei com ponto de interrogação em relação a isso. Eu gostaria de ver um flashback, alguma coisa mostrando como que eles conseguiram entrar na casa Mikaelson ali em New Orleans e conseguiram tirar a Aurora dali. A Freya Mikaelson tá fazendo o quê? Até porque não tem como algum vampiro entrar na casa, porque a gente sabe que eles precisam ser convidados. Então isso
também faz alguma ligação com outras coisas. Gente, cadê o Marcel também? O Marcel não tava lá nessa hora? Como assim? Então pode ser que sim, algum lobisomem, talvez, ou alguma bruxa conseguiu tirar ela dali. Não sei, mas eu adoraria ver mais explicação, assim, e não somente essa coisa de a Rebecca nem percebeu, tava dormindo. A Freya também, ninguém viu ela saindo. Quando eu vi a Aurora, eu já sabia que ela tava aprontando alguma coisa, porque a gente já tem essa coisa da personagem estar sempre um passo à frente. Teoricamente, a Hope mataria ela facilmente, ou talvez não, porque a Aurora de fato é muito forte, mas a gente não pode esquecer que a Hope, ela tem ali os 3 poderes, sendo lobisomem, bruxa e vampiro também. E então, a Aurora, né, depois de conversa vai, conversa vem, ela acaba trazendo aquele elemento, aquele objeto sobrenatural, aquela coisa ali, que foi um tormento em The Originals, que a gente viu o Klaus Mikaelson sofrendo muito, que é um dos 4 ossos da Hollow. E aí, reparem na carinha da Hope no momento que a Aurora falou a palavra Hollow. Até sem humanidade, a Hope tem medo da Hollow, porque realmente foi algo muito traumático pra ela, né? E aí, é claro, eu fiquei me perguntando como que ela conseguiu isso, gente? Como assim? E aí, o que rolou? E aí, ela consegue fazer toda uma performance pra Hope pensar que aquele osso que ela tentou atacar a Hope era o verdadeiro, e aí depois a Hope apunhalar ela, fazendo aí essa magia e trocando as duas de corpos. Isso foi sensacional. A Hope, ela foi enganada, assim, facilmente. Então a Aurora acabou também meio que esfregando na cara da Hope que ela precisava estar mais por dentro da história da família dela, dos acontecimentos, dos objetos mágicos, porque certamente ela não teria sido enganada e continuaria no seu corpo. Eu achei essa história magnífica. É uma das minhas histórias preferidas de Legacy, com toda certeza. É o que eu falei pra vocês. Se fosse algo de The Originals, a gente ia estar acostumado. A gente ia falar, beleza. Mas em relação a Legacy, eu acho que a série nunca teve tanta ousadia na história dessa série, com certeza. Porque esse negócio de troca de corpos é muito louco. Então a gente ainda não sabe se a Aurora vai fingir de fato ser a Hope, vai ficar nessa situação, ou se ela vai enganar todo mundo ali, falando que é a Hope, oi, recuperei minha humanidade, amo vocês. Mas aí o que a gente também não pode esquecer é que a Aurora, ela é muito instável. E aí ela tá com sede de vingança. Se você parar pra pensar, a Aurora, ela é agora o ser mais poderoso da Terra, porque ela está no corpo de uma tríbida. Vocês já imaginaram a Aurora fazendo feitiços, a Aurora virando lobisomem, a Aurora sendo uma tríbida? Gente, que é isso, sabe? E aí ela acaba falando até que o Klaus destruiu a vida dela, então com certeza agora ela vai querer destruir a vida dos Mikaelson. Será que ela vai atrás da Freya? Será que ela vai atrás do filho da Freya pra fazer alguma coisa? Gente, seria interessante se isso acontecesse, né? Mas a gente também não pode esquecer que apesar de ter trocado de corpo, a Hope ainda é muito poderosa, pois ela está no corpo da Aurora, que é uma das vampiras mais velhas aí existentes, com certeza. No final, a Aurora acaba até falando pra ela, olha só, se você quiser lutar comigo, você pode lutar, você tá no corpo de uma vampira muito poderosa de fato e muito velha, mas será que você vai conseguir ganhar de uma tríbida? E aí a Hope acaba saindo correndo, sai pra lá. Ai, eu preciso ver a continuação dessa história, gente. Pelo amor de Deus, esse negócio foi bom demais. Tô feliz com Legacy, tô feliz com o andamento dessa história. E eu acho também que, falando agora dos bastidores e tudo mais, a atriz Danielle Rose Russell, que faz a Hope, ela vai conseguir se destacar ainda mais, né? Porque logo quando ela entrou em The Originals, não vou ser hipócrita agora que eu acho ela impecável, ela não era tão legal como Hope, então a gente foi se acostumando melhor com ela e tal. Só que eu acho que ela, como atriz, no decorrer desses anos, ela cresceu muito. Isso é muito perceptível, principalmente nessa temporada, que ela tá podendo ousar e fazer coisas que ela nunca fez aí nesse universo e tal, e ela tá simplesmente maravilhosa. E aí agora a gente para pra pensar que a Danielle, ela vai conseguir se destacar ainda mais, porque ela vai interpretar a Aurora, que é uma personagem já existente há bastante tempo, no corpo da Hope, sabe? Isso vai ser bem bacana, com certeza. Mas e aí? O que você acha que vai acontecer, gente? Você ficou surpreso com esse acontecimento? Eu poderia imaginar
imaginar qualquer coisa, menos a Aurora trocando de corpo com a Hope. E eu definitivamente não esperava essa, mas eu quero muito saber o que vai acontecer. Quero Rebecca de volta, agora enfrentando a Aurora. Quero ver esse reencontro da Rebecca com a Aurora, da Freya com a Aurora também. Eu quero ver tudo que eu tenho direito. Quero o retorno do Klaus Mikaelson, que apareceu apenas como uma pintura ali no começo desse episódio, mas ele apareceu. O Joseph Morgan, eu acredito que ele tá enganando a gente. Nós teremos Klaus nessa temporada e ele vai acabar com a Aurora e vai colocar a Aurora no lugar dela. E eu sempre dizia pra vocês, agora eu vou esfregar na cara de vocês, que vocês falavam pra mim que não era possível. Ah, o Klaus matou todos os seus inimigos, isso não vai rolar. Eu sempre falava que Legacy ia melhorar quando algum inimigo do Klaus viesse atrás da Hope. Tá aí na cara de vocês, ok? E é dessa maneira completamente louca que eu finalizo esse vídeo, tá? Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça que toda segunda-feira a gente tem um vídeo de Legacy. É segunda-feira, gente. Não adianta vocês me pedirem na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. É toda segunda-feira. Já tem anos e vocês não superam que é segunda-feira. Aproveita também e me siga nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Não se esqueça que toda segunda a gente também tem uma live agora no canal Todas Geek pra falar aí ao vivaço sobre os acontecimentos. E não esqueça também que nós teremos outros vídeos nessa semana ainda falando sobre esse assunto, porque realmente tem muita coisa pra falar, tá? E então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!